hoje vocês vão me acompanhar numa das minhas maiores aventuras. Eu vou passar o meu primeiro Natal em Paris. Eu falo que é o primeiro porque não vai ser o último, se Deus quiser. E eu tô aqui em Guarulhos. Eu não vou partir daqui, eu vou partir do Galeão, no Rio. Mas tô aqui, estou esperando o meu voo, que eu vou fazer uma conexão lá no Galeão. E tem que passar o tempo. Então, vamos lá, contar um pouco dessa tour pra vocês. Acho que é mais fácil ficar falando e andando. Então, sei lá, essa decisão de fazer essa viagem aconteceu, sei lá, há mais ou menos um mês. Eu tô aqui em São Paulo, né? Morando em São Paulo. E o Humberto, ele teve um trabalho pra fazer no Oriente Médio. E a gente tava pensando sobre como seria o Natal esse ano e tudo mais. E aí ele falou, pô, por que a gente não passa o Natal em Paris? E eu falei, realmente, por que a gente não passa o Natal em Paris? Então, foi quando a gente basicamente tomou a decisão. Aí eu comecei a monitorar preços de voos, mas tava muito em cima da hora e o período é um período que normalmente é mais caro mesmo. Então, azeitar em Tubá. E aí a gente decidiu, né? Fiz esse monitoramento meio rápido ali, meio tentando entender quando que os preços iam virar de vez. E comprei a passagem. A partir daí começou também a tour de decidir onde que a gente ia ficar e qual que ia ser desse rolê. Então, a ideia dessa viagem não é ser uma viagem turistando na Europa, preciso conhecer 1,5 milhão de lugares em 5 dias. Então, a ideia é realmente curtir uma viagem tranquila, onde o meu principal objetivo, e é a razão que também vocês vão entender depois o Airbnb onde eu escolhi, que o meu principal objetivo é ter uma viagem onde eu possa ter momentos para apreciar muitos pontos turísticos que eu quero conhecer. Então, poder ficar de boa, sentar, escrever, andar, mas de um jeito mais tranquilo, um pouco diferente da nossa primeira experiência quando a gente foi lá pro leste europeu. Então, agora estou aqui em Guarulhos, como eu já falei. Gente, não tenho prática com isso. O som vai ficar ruim nessa primeira parte, porque eu estou sem os microfones, mas vai melhorar depois. E, bom, basicamente é isso. Eu não tô sabendo lidar com essa câmera aqui. Não sei, eu acho que eu tinha que usar a conversa mais estendida, não sei. Mas tô tentando ficar perto pra vocês me ouvirem. E aí, quando eu estiver lá no Galeão, eu faço novos vídeos pra vocês. Eu pretendo ficar numa sala VIP lá, porque eu tenho uma conexão longa lá de 5 horas e 45 quase. Então é isso. Vamos começar essa tour. Cheguei no Galeão, foi um voo muito rápido, como já era de se esperar, né? Tudo muito perto aqui, Rio e São Paulo. E agora eu tô aqui na área de conexões internacionais para entender como é que funciona aqui. Esse aeroporto aqui, ele não tem uma complexidade tão grande, pelo menos pelo que eu vi, em comparação com o de Guarulhos. Cara, que esquisito aqui, mas agora parece que foi. Tava bem vazio ali, eu tinha parado de gravar porque passei pelo raio-x novamente, o controle de passaportes. Mas foi tudo tranquilo, muito tranquilo, até porque não tem ninguém. Então, só tinha uma pessoa ali no controle de passaporte, foi rápido. E não tem, tipo, praticamente ninguém que tá indo viajar. Aqui, pelo menos agora. Aí ali pra sair era meio confuso, porque eu saí dentro de uma Dutch Free. E eu fiquei, gente, pera, calma. Mas agora eu acho que eu me achei e eu vou procurar a sala VIP onde eu vou ficar, tá bom? Eu tenho que fazer um vídeo aqui no aeroporto pra mostrar pra vocês que eu cheguei em Paris e que deu tudo certo.
Passei pela imigração de boa, ela só perguntou quanto tempo eu ia ficar. E aí foi isso. Foi basicamente o que eu já esperava. E, gente, tô aqui agora. O que eu vou fazer? Eu já desenrolei aqui como que eu comprava o ticket pro transporte público. Então eu vou só colocar minhas roupinhas térmicas, né? Porque está frio. E aí, isso me fez pensar muito numa coisa que minha mãe sempre me fala, né? Ela me falava também, quando eu era mais nova. Que ela sempre usava aqueles ditados de quem tem boca vai a Roma, né? E hoje em dia, como a gente tem a tecnologia, várias coisas para nos ajudar, às vezes a gente não precisa fazer esse processo de comunicação com as pessoas, né? Mas eu consigo traduzir isso de uma outra forma agora, de tipo, cara, você pode chegar onde você quiser, se você quiser, se você tiver coragem pra fazer isso. E é isso, eu cheguei em Paris sozinha, viajei sozinha, e às vezes coisas que a gente fala assim, não sei se eu consigo, nananã, cara, agora eu vou pegar o transporte público, que vai ser um novo desafio, e volto com atualizações. Beijo! Então, é isso. Podre com farofa, porque, enfim, tô bem cansada. Cheguei ao meu destino, cheguei no Airbnb. Aqui deu tudo certo também. E aí, quando eu saí da estação do metrô, né, que eu peguei o trem, eu peguei o metrô, eu peguei 3 conexões. Gente, eu preciso aprender, né, que é a câmera aqui. 3 conexões. E quando eu saí, eu olhei assim e, meu Deus, é isso, eu estou aqui. Cara, que loucura. O Airbnb também é bem legalzinho, né? Ele não é muito grande, mas aqui algumas coisinhas aqui do espaço. Aí tem uma mini cozinha ali. Gente, é isso, eu cheguei. Logo eu irei para um reconhecimento. Oi, gente, olha só, eu estou de volta aqui no dia 2. Ontem choveu muito e tava muito ruim pra ficar fazendo vídeo, enfim, a gente teve os momentos em que a gente saiu pra passear, a gente fez debaixo do guarda-chuva, era o que tinha. E agora a gente tá aqui num bairro chamado Montmartre, que é um bairro super cultural aqui de Paris. E, enfim, tem vários pontos turísticos pra gente visitar. Aqui, inclusive, foi onde foi filmado a maior parte das cenas do filme da Amélie Poulain. E agora a gente tá aqui na Basílica do Sagrado Coração. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Montmartre é uma das áreas mais antigas e simbólicas de Paris. Muito antes de se tornar um bairro artístico, essa colina já era considerada um lugar especial. O nome Montmartre vem de Monte dos Mártires, uma referência a São Denis, que, segundo a tradição cristã, foi martirizado aqui no século III. Durante séculos, o local manteve um caráter religioso, com abadias, moinhos de vento e vinhedos que dominavam a paisagem. Até o século XIX, Montmartre não fazia parte oficialmente de Paris. Era uma vila independente, simples, afastada do centro urbano e com um custo de vida muito mais baixo. Essa condição, que parecia periférica, acabou sendo o que definiu o destino do bairro. No final do século XIX, enquanto Paris passava por grandes transformações urbanas, Montmartre se tornou um refúgio para artistas, poetas, músicos e escritores. Aqui, eles encontravam aluguel barato, liberdade criativa e uma vida noturna intensa. Foi nesse contexto que surgiu uma das culturas boêmias mais marcantes da Europa. Montmartre foi o berço dos cabarés parisienses. Esses espaços não eram apenas locais de entretenimento, mas verdadeiros centros de experimentação artística, crítica social e liberdade de expressão. Um dos mais famosos foi o Le Chat Noir, inaugurado em 1881. Ele reunia poetas, ilustradores,
músicos e pensadores em noites cheias de sátira, música, teatro de sombras e debates provocativos. O Chat Noir representava o espírito de Montmartre, irreverente, crítico e profundamente artístico. Ali, a arte não precisava ser séria nem respeitável, precisava ser viva. Pouco tempo depois, outros cabarés surgiram, transformando o bairro em um centro cultural efervescente. Entre eles, o mais conhecido é o Moulin Rouge, inaugurado em 1889. Com sua fachada icônica e espetáculos ousados, o Moulin Rouge se tornou um símbolo da Belle Époque. Aqui nasceram formas modernas de entretenimento, como o cancan, e artistas como Toulouse-Lautrec eternizaram essa atmosfera em pinturas e cartazes que até hoje definem a imagem de Montmartre. Esses lugares misturavam dança, música, arte e provocação, refletindo uma Paris que experimentava liberdade, excessos e criatividade. Enquanto os cabarés fervilhavam à noite, durante o dia Montmartre respirava arte. A Place du Tertre se consolidou como ponto de encontro dos artistas plásticos. Pintores como Picasso, Modigliani, Utrillo e muitos outros viveram ou passaram por essa região quando ainda buscavam reconhecimento. Eles frequentavam cafés, dividiam ateliês improvisados e experimentavam novas formas de expressão que ajudariam a moldar a arte moderna. A Place du Tertre se transformou em um grande ateliê a céu aberto, onde a criação fazia parte do cotidiano. Essa tradição permanece até hoje, com artistas trabalhando na praça, mantendo viva uma herança que atravessa gerações. Montmartre sempre viveu entre contrastes. Ao mesmo tempo em que era palco de boemia, arte e transgressão, também mantinha uma forte presença religiosa. No topo da colina, a Basílica do Sacré-Cœur foi construída no final do século XIX, como símbolo espiritual e político, observando silenciosamente toda essa efervescência artística a seus pés. Esse contraste entre o sagrado e o profano é uma das marcas mais fortes do bairro. Montmartre nunca foi um lugar de uma única identidade, ele sempre foi plural. Com o passar do tempo, Montmartre mudou. A Vila Simples se tornou um dos bairros mais visitados de Paris, e muitos de seus artistas se espalharam por outras regiões. Ainda assim, caminhar por essas ruas estreitas é sentir que algo permanece. A história não está apenas nos monumentos, mas no ritmo do bairro, nos cafés, nos artistas da praça e na memória cultural que continua sendo transmitida. Montmartre não é apenas um lugar para ser visitado. É um lugar para ser observado com calma, como uma obra de arte que nunca termina de se revelar. Tava decidindo se eu ia voltar pra ficar mostrando minha cara aqui. Ainda não sei lidar com essa coisa de ficar fazendo vídeos de viagem. Nem sei se um dia eu serei o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa, mas estou fazendo, né? E estou aqui no Louvre. Hoje é terça-feira, então ele não abre. Então a gente só vai ver realmente a área externa dele. E... bom, hoje tá muito frio aqui, então a gente veio visitar essa região aqui, onde tem Notre Dame, onde tem Louvre. E aí a gente vai fazer o caminho voltando pro hotel, que a gente tá bem pertinho da Torre Eiffel. Então a gente vai passar por todos esses pontos que são por aqui, que é Arco do Triunfo, Champs-Élysées. Também quero visitar a Biblioteca de Paris. E, bom, a viagem tá ótima, só temos esses fatores que influenciaram um pouquinho, que é a questão da chuva no domingo e o frio, que hoje tá muito frio. Mas eu já fiz uma visitazinha aqui do museu. A gente mais cedo passa por Notre Dame e foi maravilhoso. Gente, é isso por enquanto.
A Catedral de Notre-Dame começou a ser construída em 1163 e levou quase 200 anos para ser concluída. Ela é um dos maiores símbolos da arquitetura gótica e um dos marcos históricos mais importantes de Paris. Ao longo dos séculos, a Notre-Dame presenciou coroações, revoluções e profundas transformações da cidade. Sua arquitetura foi pensada para impressionar. A altura, os vitrais e os arcos conduzem o olhar para cima, criando uma sensação de grandiosidade e transcendência. No século XIX, a catedral ganhou ainda mais destaque graças ao romance Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. A história do Corcunda Quasimodo ajudou a salvar o edifício do abandono e fez com que o mundo inteiro passasse a enxergar a Notre-Dame não apenas como um monumento, mas como um personagem vivo, algo que mais tarde seria levado também ao cinema. Estar aqui é perceber o tempo em outra escala. A Notre-Dame não fala de pressa, mas de permanência. Bom, pessoal, como vocês podem ver, essa viagem também foi muito sobre conhecer igrejas. Quando eu fiz esse vlog, ou essa tentativa de vlog, a minha intenção era mostrar um pouco daquilo que eu vi em Paris. Mas no final das contas eu me dei conta de que fazer um vlog não é uma coisa tão fácil. Para quem realmente sabe fazer vlog e que faz vídeos sobre viagens, você precisa estar, sabe, o tempo inteiro ali com aquele interesse de filmar e mostrar para as pessoas. E talvez essa não seja 100% a minha vibe. A gente acabou visitando muitas igrejas porque estava frio e estava chovendo em alguns lugares, alguns dias. E porque as igrejas, elas contam um lado da história da cidade que é muito singular. Apesar da modernidade e de como Paris é essa cidade intensa, né, com tanta diferença quando nós estamos passando pelos bairros, as igrejas permanecem e elas têm uma arquitetura impressionante. Essa igreja em que eu estava é a igreja de La Madeleine. Ela é uma igreja que chama atenção logo à primeira vista porque ela não parece com uma igreja tradicional. A arquitetura dela foi inspirada nos tempos da Grécia Antiga, com colunas imponentes e uma fachada sem cruzes visíveis. Essa aparência não é por acaso. Durante o século XIX, o edifício foi concebido por ordem de Napoleão Bonaparte, que pretendia transformá-la em um templo dedicado à glória do seu exército. Com a queda de Napoleão, o projeto mudou de propósito e o edifício acabou sendo consagrado como igreja católica, a Igreja de Santa Maria Madalena. A La Madeleine, ela carrega uma dupla identidade. É um espaço religioso, mas também um reflexo direto das ambições políticas e estéticas do seu tempo. Eu visitei muitos lugares em Paris, caminhando pela cidade, porque é uma cidade para caminhar. Tem muita coisa para você ver e para você ver andando. E eu realmente não tive esse ímpeto ou essa intenção de gravar todos os lugares onde eu estive. Então esse daqui não é muito um vlog, mas apenas pequenos recortes da minha pequena aventura em Paris. E eu acho que uma boa forma de terminar esse vídeo é com aquela que seria a razão dos meus principais sonhos parisienses, a Torre Eiffel, que é um dos maiores símbolos de Paris e que realmente me impressionou ao conhecer. Então, é isso.
Au revoir, Paris!